Segunda noite da Semana do Empreendedor do ano 2013. Uma grande satisfação poder revê-los todos novamente esta noite. Da mesma forma que ontem, repetimos hoje um bom público para prestigiar as nossas duas palestras e principalmente os dois palestrantes desta noite, né? Bom, antes de fazer o anúncio do primeiro palestrante, queria só fazer alguns agradecimentos. Primeiro a todos os professores aqui presentes, a presença mais uma vez do nosso reitor, professor José Carlos Souza Júnior, professor Demétrio L. Baracá, nosso pró-reitor acadêmico, né? A presença do nosso diretor, professor Assuero, que por conta de uma razão imperiosa não pôde estar conosco ontem na abertura, e eu imediatamente então passo para o professor Assuero para que ele possa fazer algumas considerações e já fazer o anúncio então do nosso primeiro palestrante. Desejo uma boa noite para todos nós e aproveitem bem as duas palestras. Tudo bem com vocês? Prazer em tê-los aqui, sejam mais uma vez bem-vindos. Hoje a noite tem dois temas muito interessantes. O primeiro tema, sucessão em empresas familiares, que será apresentado por um ex-aluno da Escola de Administração. Sucessão em empresas familiares. O maior contingente de empresas que existe no Brasil são empresas familiares. Portanto, estamos falando de um universo imenso neste país. Isso é muito importante, eu estou muito curioso com essa palestra para conhecer mais esse assunto. E, na sequência, teremos uma outra palestra muito interessante, porque ela fala de futuro. E quem vai fazer essa palestra é um profissional, um professor, o professor Rony, o professor da pós-graduação da Mauá, e ele vai dar algumas posições para serem assumidas hoje, para que se tenha sucesso no futuro. Então, nós estamos falando de um ambiente fantástico no Brasil, empresas familiares, e como se preparar para esse posicionamento futuro. O futuro começa amanhã. Portanto, muitas coisas do que serão ditas aqui poderão ser aproveitadas já amanhã. Público bem grande, eu estou feliz. Não tínhamos tantas pessoas inscritas, estou vendo que tem muita gente aqui. Sejam bem-vindos, aproveitem as palestras e até amanhã com outro show. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Sintra. Eu estudei aqui na Mauá, no campus São Paulo, de 2003 a 2007, e me formei administrador. Eu queria falar um pouco para vocês hoje, me apresentar e trocar um pouco da minha experiência com empresas familiares e sucessórias, né? Eu vou pedir a luz para começar os slides. Bom, vou começar o tema pelo começo. Empresa familiar, né? Como o nosso pró-reitor já disse, nós temos hoje o mercado brasileiro com pelo menos 80% formado por empresas familiares, né? E uma das principais características da empresa familiar é a presença do fundador, no caso das mais recentes, e da família como um todo, nos casos da segunda, terceira, quarta, quinta geração da empresa, né? Então, esse é o que distingue uma empresa familiar de uma empresa profissional. E o desenvolvimento do nepotismo, ele se dá em várias formas, de formas saudáveis e de formas não saudáveis. E a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso durante toda a palestra. Todo mundo sabe o que é nepotismo, né? É o empregamento de familiares dentro de uma mesma organização, que por acaso no governo estadual, federal, municipal é proibida, mas nas famílias persiste bastante. Em alguns casos. Cada um desses casos mais especificamente. Dentro delas, normalmente essas duas pirâmides, elas se conversam, né? Quando a empresa é menor ou mais jovem, ou
recém-nascida, ela normalmente está menos organizada, tem menos controles, não existem regras claras, né? Eu acho que todos nós aqui conhecemos empresas familiares e eu vou dar um exemplo aqui do baixo da pirâmide, da pouca organização. As empresas familiares, um dos problemas mais comuns nas pequenas empresas é a mistura de caixa. É você ter o caixa da pessoa física, do sócio, da família, do filho, as contas da escola, junto com as contas da empresa, no dia a dia, né? Junto com o funcionário, junto com o imposto, e isso causa uma confusão, isso causa muitas dúvidas, enfim, isso é prejudicial à empresa e ao sócio, porque se um falir, consequentemente os dois falem juntos, né? E as empresas, depois de um certo porte, elas costumam se tornar mais organizadas, mais efetivas, com mais processos, com mais distinções, e cada figura vai ficando mais clara, a figura do sócio, a figura do empreendedor e a figura do funcionário. Bom, e dentro da empresa familiar, óbvio que os objetivos são idênticos a de qualquer empresa de mercado. Rentabilidade, rentabilizar o negócio, todo sócio que põe dinheiro, independente de ter ações ou de ter cotas, né, como foi a palestra de ontem, qualquer parte integrante da empresa quer o seu lucro. E a perpetuidade, que realmente interessa a todos nós, né? Todos nós que compramos ações, que abrimos empresa, queremos que elas tenham uma longa vida para que possam render bons frutos para a gente. E aí eu coloquei outros itens menores, porque cada empresa tem o seu foco depois mais direcionado. Na inovação, no trabalho social, no desenvolvimento de uma nova tecnologia, né? E por aí vai. Bom, e aí entramos no desafio da sucessão. Eu acho que essa é a parte que eu mais vou poder compartilhar com vocês, porque tive uma experiência dentro disso. E a sucessão ela pode se dar de várias maneiras, né? A sucessão ela pode começar de uma forma bastante estruturada, ou ela pode ser imediata, né? Acho que todos nós aqui conhecemos empresas familiares e já vimos o que acontece, infelizmente, em vários casos, né? Então eu vou seguir para a gente falar um pouquinho mais. A sucessão é uma troca de comando de uma empresa, ou seja, quando aquele detentor da ação, aquele dono, é substituído, quando há essa mudança. Esse é um momento crítico para muitas empresas. Geralmente, de difícil abordagem e complexa. E esse eu acho que é o dado que me fizeram trazer para a palestra. Eu acho que é por isso que a palestra tem relevância, porque 25% das empresas conseguem fazer sucessão de geração. Isso é um dado interessante porque nos diz o oposto. Nos diz que 75% das empresas, quando tem que fazer uma sucessão, ela não é bem sucedida. Ela leva a empresa à falência. Isso acontece, óbvio, muito mais nas empresas menos organizadas, né? Então, é importante pintar esse cenário, né? Porque nós já vimos isso no dia a dia, né? Quantas lojas a gente não vê fechar no shopping, quantos postos de gasolina a gente não vê mudar de dono. Muitas vezes, por quê? Porque num processo sucessório, as pessoas não tiveram os passos, não seguiram as competências, não conseguiram dar continuidade naquela empresa que vinha tão bem, né? Bom, quem deve ser, né, a sucessão deve ser liderada e gerenciada adequadamente, óbvio, e com o objetivo de assegurar continuidade. Então, muitas vezes, o que acontece, né, a gente até vê na rua, né, sobre nova direção, né? Então, aconteceu uma sucessão ali, com certeza, e normalmente a pessoa que chega para uma sucessão, ela já muda tudo, né? Naquele momento, todas as mudanças acontecem. O que era verde vira amarelo, o que era barato fica caro, e normalmente a empresa tem uma ruptura de clientes, uma ruptura de mercado, e isso desencadeia, muitas vezes, o mau desempenho financeiro. A integração de futuros gestores também é importante nessa parte, porque ela muitas vezes não acontece, né? Ou seja, vamos dar um exemplo. Numa padaria, onde o sócio está lá, o único, né? Ou muitas vezes, vamos pintar um perfil mais próximo da realidade. Temos o sócio e a esposa, os dois no contrato social, mas só ele está ali no dia a dia, entende como é feito o pão, sabe o giro da empresa, conhece a margem do produto. E ele tem um filho que já está com seus, para citar o público aqui, já está com seus 19, 20 anos e acompanha o processo, sabe como é que é, já ficou no caixa umas vezes, né? E aí, de repente, acontece alguma coisa, aquele pai precisou ficar afastado 6 meses. Quebrou o fêmur, acontece muito, né?
E aí esse filho assume essa empresa sem integração de futuros gestores. Ele começa, né? Ele fala, bom, minha mãe não entende nada, vou começar. E isso gera uma série de problemas com liderança dentro da equipe, com resultados na apuração do final do mês. Então, essa é uma sucessão que acontece no dia a dia, e é dessa oportunidade que eu queria falar com vocês, porque esse rapaz que recebeu essa oportunidade de gerir uma padaria durante 6 meses, ele, se for bem formado, se tiver um conhecimento, como todos nós buscamos aqui, ele vai ter uma oportunidade de crescer, ele pessoa, e de alavancar o negócio da empresa. Essa é a real questão. Vamos seguir mais um pouquinho. Bom, como eu estava falando, a sucessão planejada. Como é que as grandes empresas fazem? Como é que a Gerdau se planeja? Como é que a Votorantim pensa em passar, se não me engano, da 4ª para a 5ª geração? Eles começam planejando, né, a troca de comando da empresa. Então eles criam, como vocês, óbvio, já ouviram aqui, o programa, por exemplo, de trainee. Então o trainee, como vocês já sabem, é um programa que vai criar ou especializar ou planejar os gestores da empresa. Um programa de trainee, muitas vezes, em várias empresas, depois de 10, 15 anos, onde haja realmente um comprometimento, haja um alinhamento de expectativas, dali pode sair um presidente de uma empresa, porque ele tem o conhecimento, ele tem a base, ele tem a cultura, ele conhece os projetos, então é assim que as empresas começam a planejar. Óbvio que isso numa grande empresa, numa pequena também dá para ser feito, mas de maneira mais próxima. A liderança é conquistada por quê? Porque um trainee ele não vira presidente, um trainee ele vira supervisor, um trainee ele vira gerente, um trainee ele vira diretor. Primeiro ele vai conquistando, ele vai aprendendo, ele vai se formando, ele vai se especializando, conhecendo o negócio, né? E depois ele vai ter a oportunidade de crescer dentro da empresa. Então a liderança, num processo de sucessão planejado, ela já traz uma carga muito grande, ela traz uma carga de conhecimento. A experiência na empresa, eu acho que já está implícito. Informação e transparência. Vamos supor aqui, eu tenho ações de uma empresa grande que está na bolsa, da Vale, né? Tenho minhas ações, estou lá esperando o balanço da empresa, conheço o mercado. De repente, amanhã abro o jornal e está lá, presidente da Vale muda. A primeira coisa que eu vou sentir é um bom frio na barriga e vou pensar, onde é que eu pus meu dinheiro? Porque toda empresa que se preze, que respeite seus funcionários, seus acionistas, tem que ter transparência, tem que ter informação, tem que estar claro. Por exemplo, vou citar um caso recente, que é o caso da Microsoft. Né? O Bill Gates se aposentou já faz um bom tempo, e agora tem um novo CEO que já está há pelo menos 5, 6 anos na função. E ele anunciou que no final do ano que vem ele também vai se aposentar. Isso é uma transparência com o mercado, isso é uma informação que todos gostaríamos de saber. Nós que estamos aqui fora, que somos usuários, os gerentes e diretores deles e toda a equipe de funcionários. Tem que ter um planejamento para que essa sucessão seja o mais eficiente possível. E os projetos continuados, que foi o que eu citei agora há pouco no outro exemplo. Eu acho que uma empresa que se preza, ela tem que ter anos de projeto à frente, ou ter pelo menos um escopo, ter um objetivo de mais longo prazo. Por exemplo, vou citar o meu caso, né, que é específico de cosméticos. O lançamento de um produto, ele demanda no mínimo 1 ano e meio de planejamento, onde eu vou levantar fornecedores, onde eu vou medir processos industriais, onde eu vou capacitar toda a linha, onde eu vou buscar mercado, onde eu vou fazer uma análise para depois lançar um produto. Então, se na troca de comando eu simplesmente elimino todos os meus projetos, começo do zero, a empresa com certeza tem uma perda considerável. Bom, agora vamos falar da outra frente. Quem não planejou nada, quem não pensou, quem estava no dia a dia e seguiu a vida até acontecer alguma coisa, até mudar. A troca de comando é imediata, porque toda empresa precisa de gestão, alguém precisa assinar um cheque, alguém precisa assinar um contrato, alguém precisa vender. Então a empresa imediatamente tem a sua posição mais importante que direciona as outras mudada. Depois nós temos a falta de liderança. Aí volto no exemplo da padaria. Aquele rapaz com 19 anos que entrou ali a primeira vez, se ele for lá dentro e falar com o padeiro que tem 20 anos de casa, falar, poxa, essa fornada está muito pequena, vamos aumentar essa fornada. Essa fornada agora das 5 da tarde tem que ser maior, tem muito giro, o pessoal vem. Aí o padeiro vai falar, pô, esse rapaz está me dizendo isso, eu trabalho aqui há 20 anos,
Eu sei, eu conheço o pai dele. Aí vem o problema da liderança. Por quê? Porque não tinha nada planejado. Ou seja, o rapaz está indo no feeling dele, está sentindo, está tentando melhorar a empresa, mas não há uma conexão, não há uma liderança, não há um objetivo em comum. Então, vão começar os primeiros atritos. Pouca ou nenhuma experiência. As pessoas, eu já acompanhei casos, e infelizmente eles são tristes, porque as pessoas recebem uma oportunidade muito grande e não conhecem nada de mercado, não conhecem nada de produto, não conhecem processo, não conhecem custos, e aparecem com ideias fora do projeto da empresa, mas elas são as donas, elas que têm a caneta na mão. Então, essa expectativa na hora da mudança é muito grande. E a falta de conhecimento, que já está um pouco dentro de tudo isso. Bom, agora eu vou começar a falar um pouco do meu caso, em particular. Dentro de todo esse contexto que eu montei para vocês, a minha sucessão não foi planejada. A minha sucessão foi fora do comum, foi como acontece muitas sucessões em empresas pequenas e médias. A minha empresa é a Mende Cosméticos, é uma empresa que trabalha na linha de cabelo, especificamente cabelo. A gente começou, cresceu e continua só em cabelo. Para o Ricardo. Inclusive temos produtos, né, para crescimento de cabelo. Bom, eu vou pintar de novo um quadro como é que era a nossa empresa no começo. A Mende foi fundada em 1994. Né? Então, a empresa se formava mais ou menos dessa maneira. O meu pai é o rapaz, o sócio do lado esquerdo, e o meu tio do lado direito, sócios. Né? Eles já tinham tido empresas antes, então eles não puderam abrir empresa no nome deles. Então eles abriram as empresas no nome do meu irmão e no nome da minha prima. Né? Então eles abriram a empresa para esse formato de funcionamento. É assim que estava a empresa. Bom, no ano de 2000, 6 anos depois da empresa começar os seus trabalhos, uma empresa jovem, prosperando, enfim, começando, acontece o que ninguém gostaria que acontecesse. Meu pai, depois de 6 anos sem férias, trabalhando, enfim, tentando dar uma oportunidade melhor para os filhos, ele tirou as primeiras férias dele em 6 anos. Tirou 10 dias de férias. Pegou um aviãozinho, foi para Fernando de Noronha, mergulhou uma vez, mergulhou 2. No terceiro mergulho dele, ele não teve parceiro de mergulho. Quem mergulha sabe que você mergulha sempre em 2, para que você possa ter um acompanhamento mais próximo. Naquele dia tinha um número ímpar de pessoas. E ele já tinha uma certa idade, já tinha perto de 50 anos, foi sozinho. Ele se encantou com o mar de Fernando de Noronha e ele teve excesso de nitrogênio no sangue. A pessoa fica dopada e deixa de absorver oxigênio. Então ele morreu afogado em Fernando de Noronha. Foi bastante traumático para a gente. Eu tinha 14 anos na época. E a gente teve o primeiro impacto. Né? O cabeça da família, quem tinha uma empresa, quem estava construindo um patrimônio, quem tinha trabalhado 50 anos pensando naquilo, de repente, de um dia para o outro, não estava mais ali. Então, só para montar para vocês, de um dia para o outro, de repente, o quadro social da empresa mudou, o cenário mudou, tudo aconteceu. Bom, e aí vem a sucessão. A sucessão se dá nesse modelo. O sócio deixou de estar ali, e aí a sociedade se reconfigurou. Né? Acho que em todos os exemplos que eu dei antes, eu não falei de sociedades divididas. Né? Mas muitas sociedades têm 2, 4, 5, 6, 10, 1000 sócios. Né? E no nosso caso, tínhamos 2 sócios. E a sociedade se rearranjou dessa maneira. Aqui eu coloquei do meu lado, filho e família, pelo seguinte. Por quê? Porque estavam desse lado meu irmão, que estava no contrato social, que era o sócio de direito, né? E todos nós, minha mãe, minha irmã e eu, como sócios de fato. Então, minha família se permaneceu unida e, dentro desse entendimento, trabalhamos todos juntos. Minha mãe, como acontece com a mãe de vários aqui, ela já tinha deixado de trabalhar. Ela estava pelo menos 15 anos fora do mercado de trabalho, cuidando dos filhos, tratando do lar. Mas, numa situação dessa, eu tinha 14, meu irmão tinha 21, meu irmão mais velho, e minha irmã mais nova, 11 anos. Então, vocês podem imaginar que meu irmão com 21 anos tinha uma experiência larguíssima, né? Ele não sabia nem o que era nota fiscal. E aí, rearranjou-se assim, dessa maneira, a sociedade.
como toda a sociedade rearranjada abruptamente, a gente teve muitos conflitos. Esse arranjo, como eu estou mostrando aqui, durou mais ou menos 2 anos, de 2000 a 2002. Como é que era estruturada a empresa antes? Meu pai, o Paulo, ele era presidente da empresa e trabalhava com a parte administrativa, no dia a dia. E bioquímico trabalhava na parte fabril. Então nós tínhamos 3 grandes áreas dentro da empresa: administrativa, fabril e comercial. O outro sócio, Roberto, trabalhava apenas na área comercial. Então ele conhecia muito de mercado, de clientes. Quando houve esse novo arranjo, o que a minha família fez como uma boa família, né? Ou como uma família crente, nesse sentido de acreditar na empresa? A gente passou o comando, passou a presidência para o diretor, que tinha mais tempo de casa, que conhecia mais de negócio. Passamos a diretoria para o meu tio, a diretoria geral. Nesses 2 anos, a gente teve a nossa vida abalada. Eu tinha 14, fui fazer 16, aquela fase onde você tem que se preparar, onde você tem que pensar o que você vai fazer. E a empresa começou a ir mal, ficar difícil, faltar dinheiro, né? E a gente teve que começar, um pouco antes dessa ruptura ser feita, meu tio falou com a gente, sentou, falou: nossa, a empresa realmente está mal, a gente vai precisar investir um pouco mais, vocês não têm um dinheirinho guardado, né? A gente precisa botar a empresa para girar. Tudo bem, pensamos nós de novos crentes, pegamos nosso dinheiro, toda a economia que nosso pai deixou com a gente, pegamos tudo aquilo, colocamos na empresa, queríamos ver a coisa acontecer, o fato melhorar. Bom, nada disso funcionou, a empresa foi muito mal, até que no ano 2002 meu tio falou o seguinte: olha, não está dando certo, a parceria está ruim, eu quero comprar a parte de vocês. A gente falou: poxa vida, não está dando certo, tá, mas né, a gente depende disso, é a única fonte de renda da família, né? Mas por que você quer comprar a nossa parte? Ah, não está dando certo, ele administrava, tomava todas as decisões sozinho. A gente falou: não, olha, realmente não é interesse nosso, né? Minha mãe já não poderia mais voltar para o mercado de trabalho, 2 filhos menores de idade. Falou: não queremos vender. Aí ele falou: bom, muito bem, se vocês não querem vender, vocês também não vão comprar a minha parte, eu vou sair da empresa. Então o que ele fez nesse momento, vou detalhar um pouquinho mais para vocês, ele se retirou da empresa, assinou uma cartinha: me retiro da empresa irretratavelmente, e foi embora. Se fosse só isso era bom, mas não foi bem o que aconteceu. Ele não conseguiu comprar a gente, abandonou a empresa e começou um processo de, como eu posso dizer, como muitas vezes a gente já viu por aí, de chantagem, de cópia. Ele começou a tentar abrir uma outra indústria para fazer exatamente o que a gente estava fazendo. Então ele abriu um concorrente, né? E um pouco pior que isso, como ele era o diretor da empresa, para eu explicar um pouquinho para vocês, um pouco mais amplo, uma empresa de cosméticos normalmente tem 2 frentes, pelo menos 2 frentes. Que é a indústria, onde a gente produz, industrializa, afere a qualidade, e a distribuição, a distribuidora, onde você consegue captar representantes comerciais, fazer parcerias e ter toda a distribuição Brasil. Na época da sociedade, um pouquinho atrás, quando ele virou diretor, o que ele fez? Ele abriu uma distribuidora para ele. Então, esse fluxo financeiro era feito através da distribuidora dele. Ou seja, a empresa só recebia dinheiro se a distribuidora pagasse. Então, nesse momento da ruptura, ele deixou de pagar a empresa. Deixou de pagar a empresa. Acho que todo mundo, ou alguns aqui vão lembrar do tempo da nota em papel, né? Formulário contínuo. Então, o que ele fez? Aproveitou esse momento, emitiu mais ou menos umas 1.000, 1.100 notas, gerou crédito para a distribuidora dele e depois cancelou todas as notas. Ainda deixou uma dívida tributária bem grande para a nossa indústria. Então ele realmente passou um rodo, né, digamos assim. Ele foi bem desleal, né? Foi bastante complicado esse período, porque com um diretor experiente, que já tinha anos no mercado, para nos auxiliar, estava difícil. Imagina sem ninguém. Imagina a minha mãe, que tinha uma experiência nenhuma na área, digamos assim, ela conhecia alguma coisa de administração, mas nada de cosméticos. E meu irmão, com 23 anos à época, conhecendo alguma coisa. Ele encostou com 2 caminhõezinhos, colocou tudo dentro, levou embora, e na semana seguinte estava abrindo um novo CNPJ. Então, assim, é só para pintar o quadro que realmente aconteceu. Isso no ano 2002.
Então, isso foi progredindo. Então, quando eu cheguei na empresa, né, então aí tive a sábia decisão de entrar para a Mauá. Falei, vou entrar numa faculdade que vai me dar subterfúgio para poder estudar, aprender, ter diretrizes para trabalhar. Fiz como todos nós fazemos, pesquisei ótimas faculdades, né, e achei as 3 melhores, a USP, a Mauá e a GV. Falei, ótimo, legal. Aí eu olhei para a GV, período integral. Pô, legal, vou ajudar a minha empresa daqui 4 anos. Né? Depois vamos ver se ela sobrevive, se der eu ajudo. Aí fui até a USP, vi as condições, as estruturas, falei, não, eu vou estudar na Mauá, que tem uma estrutura muito melhor, e que tem professores ótimos, enfim. Vim fazer algumas palestras aqui antes de entrar e me convenci que era a melhor oportunidade que eu tinha. E entrei para a Mauá para poder começar esse novo trecho da minha vida. Aí, comentando já um pouquinho o que eu falei com vocês, a gente teve equipamentos roubados, a gente teve produtos faltando. Aí eu vou abordar de novo esses 2 temas que eu acho que é importante para a gente ver como uma ruptura, uma sucessão pode ser difícil. Dívidas, todo mundo sabe que é protesto aqui, né? Infelizmente, alguns de nós temos o nome protestado. A empresa, à época, depois desse golpe, ela ficou com 104 títulos protestados. Então, imagina como é fácil. Você liga para um fornecedor, oh, boa tarde, eu queria comprar alguma coisa de você, toma o meu CNPJ. O cara do outro lado não sabia nem o que dizer, né? Falava, não vai dar, né? Então a gente teve que realmente segurar muitas pontas para conseguir que esse negócio fosse para frente. E com relação à sabotagem, além de tudo que eu já comentei, meu tio fez o grande favor de ir nos clientes e falar assim, oh, tudo bom, você compra da Mende? Então, infelizmente eu saí de lá tal, e a empresa quebrou. Não nem adianta ligar mais que eles já não vendem nada. Então, assim, de A a Z, ele tentou nos desconstruir. Né? Então, a gente teve que, além de suceder, a gente teve que reinventar a empresa para poder se manter no mercado. Bom, os principais pontos. Eu acho que a decisão fundamental, ou a decisão que mais alavancou a empresa, a decisão que realmente fez diferença, foi cursar uma boa faculdade. Eu acho que a minha empresa não estaria de pé hoje se eu não tivesse os conhecimentos que eu adquiri com muito suor e com muita alegria dos professores que estão aqui, alguns, e de muitos outros que tiveram uma paciência, um tempo e tiveram condições de dar informações relevantes para a minha empresa. Muitos deles, né, por exemplo, uma aula que eu tive há muito tempo com o Norberto, uma palestra de custos, né? Você começa a entender custos, começa a fazer rateios, né? Mal ele sabia que eu, na minha empresa, estava completamente perdido, né? Porque normalmente você dá informações para aquelas pessoas, como, né, já foi dito aqui, que vão ser usadas no futuro, que você vai amadurecer, que você vai ter uma experiência, que você vai poder compartilhar e depois usar. Eu não, eu já estava aprendendo de manhã e de tarde estava na minha empresa fazendo custos, estava refazendo as coisas, estava melhorando. Eu fiz, quando eu entrei na empresa, a coisa mais sensata que eu pensei ser à época. Fiz um job rotation. Fui conhecer a empresa que eu estava trabalhando. Entrei na empresa com 17 anos e a empresa estava nesse cenário caótico que eu acabei de pintar para vocês. Mas mesmo assim, eu entrar, sentar no caixa, né, e começar a falar o que eu achava, não ia ajudar a empresa. Então eu fui carregar a caixa, eu fui envasar shampoo, eu fui distribuir, eu fui vender. E aí sim, depois de 3 ou 4 meses, eu falei, agora eu sei como é que é a empresa. Agora eu sei o que ela trabalha, o que ela vende e onde estão os pontos de atuação. O que eu posso fazer pela empresa. Porque antes disso, era apenas intenção. Está cheio de gente com boas intenções, mas eu acho que não é isso que faz crescer uma empresa. E a Mauá também me ajudou a reiterar esse conhecimento. Né? Bom, agora começa, digamos, a fase positiva da empresa, onde a gente conseguiu realmente atuar. Né? O ponto que eu citei, custos, pelo seguinte, eu cheguei na empresa e tinha um produto que vendia muito, Mariana. Vocês já devem conhecer aqueles shampoos ou aqueles cremes de quilo, né? Que ficam normalmente na entrada da loja, que tem vermelho, tem roxo, tem amarelo, tem 3, 4 cores. Normalmente vende de 500 gramas a 1 quilo. A gente tinha um produto similar a esse que vendia muito, muito. Era o Curva A, vendia pra caramba. Aí eu falei, poxa, legal, mas esse produto custa barato, né? A média dos nossos itens são de 10 a 15 reais. E esse produto custava R$ 2,70. Aí eu falei, bom, vamos começar com ele, né? Vamos botar na planilha, vamos colocar matéria-prima, embalagem, custo de produção, hora homem, vamos calcular.
Bom, eu cheguei no final, ele não dava prejuízo, né? Mas ele custava R$ 2,55. E aí eu fiz a mesma análise dos outros, os outros produtos eram bem melhores, tinham margem de 40%, 50%. E aí começou a atuação mais próxima da empresa, né? Você chama a equipe de venda, você muda o foco, você fala, bom, esse produto vende, ele é legal, ele é bom, ele vende fácil, tudo bem. Mas para você vender uma caixa desse, você vai ter que vender uma caixa de qualquer outro. Você começa a realmente colocar na prática algumas ferramentas de gestão para poder alavancar a empresa. As vendas saudáveis também aconteciam no seguinte modelo, né? No mercado de cosméticos existe muita bonificação, né? Então eu compro 10 shampoos, ganho 1. Então o que acontecia? Como não existiam regras claras, depois dessa mudança toda, ainda mais devendo para todo mundo, clientes sem produto, a gente começou a fazer políticas de vendas completamente fora, né? Então o cara comprava 10, ganhava 5, era tudo Mariana, a gente perdia um caminhão de dinheiro. E o cara estava feliz, o representante estava feliz e a empresa mal, né? Então a gente começou a mudar tudo isso. A equipe competente eu cito pelo seguinte, eu acho que, bom, vou falar uma coisa aqui que muita gente já ouviu, é um clichê, mas eu acredito muito nisso na minha vida. Para você saber delegar, para você saber mandar, para você saber cobrar, eu acho que você tem que saber fazer. Eu acho que esse é o primeiro passo. Se chegar um cara na minha empresa amanhã e falar, não, eu entendo tudo de logística, e o cara não souber como é que abre a porta de um caminhão, eu vou falar, não, obrigado, aqui não é o seu perfil, você precisa saber como é que você vai atuar. E isso eu acho que começa no dia a dia, você traz pessoas com você que sejam comprometidas, que estejam no dia a dia e que possam atuar. Bom, depois de tudo isso, começou um pequeno, eu não vou nem dizer crescimento, mas retomada do mercado. A gente conseguiu atuar, a gente conseguiu pegar alguma coisinha de volta. Conseguimos, a marca era forte, os clientes confiavam. Então, depois de um ano e meio, a gente conseguiu sair do buraco. E por sair do buraco, entenda-se, fazer caixa para sobreviver, mas nesse momento a empresa parou de pagar os impostos, porque não dava. Ou você andava, ou você pagava os impostos, fechava a empresa e ia embora, porque a carga tributária é pesada. No setor de cosméticos, aí vou voltar na questão de indústria e distribuidora. Quando você tem uma indústria e uma distribuidora, você consegue dividir a carga e você consegue ter algumas boas empresas com planejamento tributário entre 25% e 30% de impostos. Então, faturou 10, 3 vai para o governo. Como o meu tio levou a distribuidora embora, levou, tchau, foi embora. Você vai vender? Então, a gente tinha que vender pela indústria. A indústria sozinha tem PIS, tem COFINS, tem IPI, tem ICMS, tem INSS, tem FGTS, enfim, e se eu ficar falando, não acaba a palestra. Então, a indústria, nesse momento, a carga tributária dela subiu para 52% do faturamento. Então, além de tudo isso, a gente ficou devendo impostos aí num período bem grande. Mas é melhor dever imposto vivo do que falar, paguei tudo e não estou mais aqui. Bom, aqui eu acho que eu começo a desenhar como é que a empresa se remontou. Então, eu comecei a estudar bastante nesses anos, coloquei em prática algumas práticas da administração, várias ferramentas, enfim, aí você começa o trabalho mais fino, né? Depois de fazer custos uma vez, você tem que fazer de novo, você tem que melhorar o processo produtivo, você tem que começar a entrar num processo de ciclo de melhoria. E a empresa começou, felizmente, a se desenvolver e melhorar. Então, a gente progrediu. Só para pintar para vocês, a empresa não estava na microempresa, nós já éramos uma pequena empresa, mas dali para frente a gente conseguiu realmente, mesmo sendo uma pequena empresa, a gente desceu no nada organizado, a gente foi para o buraco por causa da sucessão, porque não havia um plano sucessório claro, não tinham gestores preparados, não tinha equipe, não tinha liderança, não tinha nada. E a gente foi devagarzinho reconstruindo isso com conhecimento e com parcerias do mercado. Se a gente não tivesse parcerias, a empresa realmente não teria sobrevivido. Os principais pontos que a gente conseguiu melhorar, ou onde a gente viu mais resultado, só para elencar para vocês, né? Se um dia vocês pegarem uma empresa quebrada no caminho, o ABC, por onde começar, né? O plano de metas, onde a empresa quer chegar, como é que ela quer melhorar, o que fazer, isso é fundamental. Então, você quer melhorar a margem? Você quer aumentar o faturamento? Você quer lançar produto? Como é que você vai fazer isso? Quando você vai fazer isso? Quanto vai custar isso? Colocar tudo no papel é fundamental, principalmente numa empresa que tenha mais funcionários. Acompanhamento mensal, ou seja, depois que você fez tudo isso, você tem que ter uma equipe ali no dia a dia e você tem que cobrar a equipe e você mesmo. As reuniões de resultado para isso também, mas com
com todas as equipes apontando os seus resultados, trazendo eles no dia a dia, os projetos muito claros, ou seja, não é escondendo ou falando, olha, realmente não sei o que eu vou fazer no que vem. Não, você tem que colocar para toda a equipe, né? Então, se o objetivo da empresa é faturar 1 milhão no mês que vem, você tem que falar, pessoal, o objetivo é esse. E nós temos que ter esse sincronismo, porque dentro disso, óbvio, que vão ter muitas dificuldades. Bom, divisão da empresa, família, sócios, funcionários. Esses pontos eu vou ter que me alongar um pouquinho mais, porque são pontos extremamente fundamentais. O sócio funcionário, o que é o sócio funcionário, né? Eu, sócio da empresa, como já disse para vocês, cheguei lá, comecei a trabalhar, mas isso não era o suficiente. Eu acho que se eu fosse apenas sócio da empresa, se eu tivesse, né, meu contrato social no bolso, falasse, a empresa está lá, eu quero meu dinheiro. Esta minha postura de sócio não ia trazer nada de bom para a empresa. Então, o que eu fiz nesses meus primeiros anos de casa? Eu deixei a minha figura de sócio de canto, em cima da mesa, quietinha. Sou sócio. O que o sócio quer? Voltando lá no começo. O sócio quer prosperidade, lucro e longevidade. É isso que o sócio quer. Então, tá bom. Então, agora que eu sou sócio lá no canto, agora, aqui no dia a dia, eu vou ser funcionário. Eu vou tentar ser, um dos primeiros cargos de gestão que eu assumi foi de gerente financeiro. Então, eu vou procurar ser o melhor gerente financeiro que a empresa puder contratar. Eu vou pensar na margem, eu vou pensar na dívida, eu vou pensar nos inadimplentes, eu vou pensar no dia a dia, eu vou pensar em alavancagem de capital, e eu vou reportar tudo isso para o meu chefe e vou fazer o melhor trabalho do mundo. Para quê? Para que a empresa possa ter o resultado. Eu normalmente acordava 6h30, 7 da manhã, ia para o trabalho em Diadema, onde é a fábrica, ficava lá até 7 da noite, pegava o meu carro, pegava o ônibus, vinha para Mauá, estudava até as 11, e no outro dia de novo, e de novo, e de novo. Então isso é desgastante. Isso foi um período que é um período de entrega, né? Era onde a empresa precisava e onde a gente precisava atuar. E a outra questão, divisão de empresa-família, eu comentei com vocês um pouco no começo, da mistura de caixa, de ter dinheiro aqui, dinheiro lá. Essa era uma coisa que acontecia com a minha família. Nós tínhamos essa confusão. Com meu pai um pouco menos. Quando a família, pouco estabelecida, assumiu a empresa, mais. Aí realmente perdeu-se a linha. Com as dívidas, multiplicou. Então, minha mãe devia, meu irmão devia, a empresa devia. Então, virou realmente uma coisa muito confusa. Então, aqui a experiência que a Mauá me deu, enfim, que eu construí também com os meus colegas, que me ajudaram muito, me forçou ou me levou a dividir muito bem os círculos da minha vida. Uma coisa é empresa, uma coisa é caixa da empresa, uma coisa é patrimônio líquido, uma coisa é família, pessoa física, dívidas, colégio. E essa é uma linha muito tênue e que poucas pessoas conseguem controlar. Mas quando você tem esse controle, você ganha, primeiro, uma tranquilidade e, segundo, uma base de informações para você saber. Porque tem muita gente que a empresa vai bem e o sócio não. O sócio não sabe gastar, o sócio faz bobagem. Mas se você tem isso segmentado, você consegue fazer boa gestão dos dois, né? Ou pelo menos da empresa. E outro ponto importante é a delegação, né? Eu acho que qualquer empresa, para crescer, tem que saber delegar, né? Eu acho que a gente tem que passar as responsabilidades para as áreas. Eu jamais conseguiria trabalhar e crescer a empresa que a gente cresceu se as áreas não tivessem autonomia própria. E aí eu volto, projetos e metas claras. Você não pode dizer para uma pessoa o que ela vai fazer ou o que ela vai fazer se ela não souber. Se você deixar uma pessoa lá e falar, bom, vamos supor, eu deixo um cara não almoxerifado, né, ponho ele lá, está naquela crise toda, eu falo, olha, só sai produto daqui para o cliente tal. Tá bom, o cara pode passar um final de semana e sair tudo perfeito, ou eu posso fazer vendas maravilhosas e o cara me empacar. Então, você precisa ter isso muito bem administrado. Eu digo isso pelo perfil da gestão anterior, né, ou das gestões anteriores. A maioria das empresas familiares, as pouco e as médio organizadas, tem um problema sério de centralização, né? Ou seja, não adianta o cara dar almoxarifado falar, não adianta sair nota fiscal, não adianta nada. Enquanto não falar com o dono, nada acontece. Então, acho que isso é um pouco relevante na questão de dizer como uma empresa pode crescer, né? Aqui eu já trago números mais próximos nossos, né, para pintar para vocês como é que a gente conseguiu fazer essa mudança. 2003, eu coloquei os dados de quando eu entrei, simplesmente porque antes de eu entrar não existiam dados. Assim, levaram tudo, então a gente realmente não sabe quanto a empresa vendia antes. Mas de 2003 para cá, a gente conseguiu fazer um trabalho importante. Vocês vão poder ver que aqui, né, em 2007, aqui eu saí da Mauá. Então,
enquanto eu estava aqui, eu consegui criar as bases, criar as diretrizes, colocar pessoas competentes nos cargos, entender do mercado, lançar bons produtos, para que a gente tivesse uma saída. Mas até 2007, a empresa ainda tinha dívidas, ainda tinha dificuldades, né? Mas de lá para cá, a gente conseguiu, felizmente, se posicionar de uma maneira melhor, deixar a empresa plana e melhorar toda a gestão. Então, daí vieram os resultados, o crescimento e todo o sucesso que a gente conseguiu. Acho que isso é importante. E aí eu coloquei ali em cima, nesses 10 anos que eu estou atuando na empresa, a gente conseguiu multiplicar o faturamento por 18 vezes. Então, a gente conseguiu fazer uma mudança, a gente conseguiu pegar do zero e realmente readaptar a empresa inteira. Mas é dentro desse panorama de gestão, de sucessão, que eu trouxe essas informações para vocês e vim trocar para poder dizer que é possível. Acho que dá para pegar, nesse caso, um limão azedo, roxo, verde, que a gente pegou e conseguiu trabalhar. Mas para isso tem que ter informação, tem que ter fundamento e tem que ter muito, muito, muito trabalho, né? Trabalho focado, trabalho dirigido, com pessoas competentes, a gente chega no resultado. Bom, era um pouquinho do que eu queria falar para vocês, obrigado pela atenção, e eu queria também abrir para perguntas. Quem quiser perguntar qualquer coisa, fica à vontade, vou ter muito prazer em esclarecer, falar, explicar. Enfim, são 10 anos, é muita coisa, mas que a gente puder falar, à vontade. Som. Felipe, obrigado. Se vale a pena falar algumas coisas que são importantes. Me lembro de umas 2 ou 3 semanas do empreendedor, que eu tive a oportunidade de sentar lá ao lado do Felipe e nós termos ex-alunos falando um pouquinho da sua experiência como ex-aluno da Mauá. O Felipe estava lá do meu lado, assim como estava a Rossana, assim como estavam aqueles 2 ali, ó, as 2 figuras, que eram da turma do Felipe também. E é muito interessante que hoje o Felipe está aqui, né? Enfim, então naquele momento ele estava do meu lado lá, eu como professor, ouvindo um ex-aluno falar da experiência como ex-aluno da Mauá. E aqui está o Felipe, né? Naquele momento ele era aluno, hoje ele está aqui, e ele está numa situação muito diferente, né? Eu sempre digo assim, né? Quando as pessoas saem da faculdade, eles falam assim, poxa, eu estudei na Mauá, né? Estou feliz da vida, me formei aqui, fui aluno do professor Ferrante, fui aluno do professor Ricardo, né? Isso é fantástico, né? A gente fica feliz com isso. E hoje a gente fala o seguinte, fui aluno da professora Iara, da professora Sandra, do professor Zé Carlos, do professor Demétrio, né? E hoje a gente fala o seguinte, puxa vida, que bom, né? Eu fui professor do Felipe, né? Enfim, muda de lado, né? Enfim, então para o meu currículo é ótimo ter sido professor do Felipe, né? Tenho colocado isso aí no currículo. Olha, o Felipe Sinta, foi meu aluno, enfim, isso é ótimo, né? Então eu fico feliz com essa. E agradeço por você ter renunciado, ainda que temporariamente, ao prazer de cursar geografia, né? Além de ter sido muito útil para a Mende, certamente foi muito útil para o curso de administração e para a Mauá, né? Fico muito feliz com isso. Agradeço também a presença do professor Fábio Bordim, agradeço muito pela presença, nosso superintendente. E abro para as perguntas, temos alguns minutos, né, para perguntas, e se alguém tiver alguma a fazer, é só levantar a mão, nós levaremos o microfone. Alê. Muito ampla, muito ampla. Fala um pouquinho mais. Claro, eu vou falar um pouquinho do meu irmão. Meu irmão, eu não foquei muito nele, né? Mas enfim, o meu irmão ele teve toda essa curva de aprendizado, ele cursou 5 faculdades, né? PhD. Não, ele cursou e interrompeu as 5 faculdades. Porque para ele estava na frente desse processo, né? Então, todo o processo ruim impactou muito na vida pessoal dele, né? E só para, acho que vale a pena citar um caso do meu irmão. Meu irmão, com 21 anos, teve o falecimento do meu pai e assumiu a empresa. Mas meu irmão teve um caso um pouco fora da curva. Ele, com 17 anos, ele teve um acidente de moto e teve a perna direita amputada. Então, ele ficou pelo menos 1 ano e meio, dos 17 aos 18 e meio, num processo de recuperação longo, né? Hoje em dia é um pouco mais fácil, mas na época ele ficou de cama, muleta, cadeira de rodas, durante um tempo. Então, a família também estava nesse processo de recuperação, né? E aí, de repente, depois de tudo isso, 18 anos e meio, quase 19, ele vai para o mercado,
começa a trabalhar numa loja de cosméticos pequena, vendendo, recolocando caixa. E dos 19 aos 21, ele começou dentro da empresa. E aí, de repente, teve toda essa história que a gente contou aqui. E ele assumiu, ele vem liderando isso, né? Ele é hoje o diretor da empresa, ele trabalha bastante na área comercial. Eu sou o diretor financeiro da empresa. E nós, digamos assim, em conjunto, né, viemos modelando tudo isso. Eu não fiz nada disso sozinho. E não só com o meu irmão, que é presidente, como com a minha irmã, que está chegando agora, que na época do falecimento do meu pai tinha 11, depois foi para 13, e a gente teve que modelar tudo isso para que ela pudesse se inserir na empresa de forma funcional, como uma colaboradora presente, estando preparada para isso, mas também não poderíamos prejudicar os estudos dela, né? Então a gente teve que, eu também, desculpa, esqueci de comentar mais um ponto. Em 2007, assim que eu me formei na Mauá, um outro acontecimento, infelizmente trágico, marcou a minha vida. Minha mãe teve câncer, né? Em 2007, câncer de pulmão, é um câncer bastante rápido. Ele foi diagnosticado numa segunda-feira e numa sexta-feira ela faleceu. Então, assim, não houve oportunidade para nada, né? Nenhuma quimioterapia, nenhum soro, não deu tempo. Então, eu e meu irmão, né, depois de 2007, ele com seus 20 e poucos e eu com os meus 21, nós ainda tivemos que encarar um desafio tão grande quanto ou maior que o de uma empresa. Tivemos que encarar o desafio de acabar, de tutelar e de empurrar a nossa irmã para o crescimento profissional, para a faculdade, para o término do colégio. E para um irmão com 3 anos de diferença de idade, isso é muito complicado, é muito complexo, porque você não está preparado para ser pai e você tem aquela responsabilidade. Então, o meu irmão é um super parceiro, a gente briga todo dia, mas a gente conseguiu, com as nossas opiniões divergentes, construir, felizmente, uma boa empresa, salvá-la, construir uma grande irmã e fazer dentro de tudo isso as nossas vidas pessoais terem um pouquinho de sentido, de prazer. Mas essa foi a parte mais difícil. Obrigado. Vale a pena citar que em nenhum momento, veja que o Felipe passa por esse processo de assumir a empresa, perde a mãe no ano da formatura, né? Foi 2007, e em nenhum momento, eu me recordo que eu era professor da 4ª série naquele momento, em nenhum momento eu vi o Felipe reduzir o ritmo dele nas salas de aula por conta desses acontecimentos. Embora isso não signifique que ele estivesse abalado, mas significa que ele tinha um foco e um objetivo muito claramente definido, que era exatamente estar lá na empresa todo o tempo e, ao mesmo tempo, concluir o curso de graduação. Então, acho que isso vale muito para estimular vocês, tá certo? A focar naquilo que vocês querem e pretendem na vida de vocês e ir passando e usar esse foco para ir superando esses obstáculos que certamente vão surgir durante o caminho. Tá? E outra coisa, hein? Era difícil dar aula para esses caras, viu? A gente tinha que se preparar para caramba. Os professores de 4ª série, eu, professor Ferrante, tá certo? Em memória, o professor Cid e outros caríssimos colegas que eram professores da 4ª série comentavam que aquela sala era uma sala extremamente desafiadora pela qualidade dos alunos que estavam na nossa frente. Tá? Perfeito. Acho que essa é uma excelente pergunta, porque atinge muitas empresas. Das 80% das empresas familiares, 50% delas têm esse problema. Bom, primeiro eu acho que foi no conceito, que é justamente isso, ter uma pessoa física, ter a pessoa jurídica separadas. Esse é o conceito, é lindo. Quem não tem isso no dia a dia, como é que eu fiz, né? A minha mãe, já bastante preocupada, com muitas dívidas no dia a dia, ela tinha que pagar o colégio, ela tinha que pagar a minha faculdade, que é barata, né? Bastante. Mas era um investimento ótimo, hoje rendeu muitas vezes. Mas a gente tinha que pagar isso no dia a dia. Então, o que a gente fez? Eu acho que a principal coisa nisso foi a conversa, o entendimento. Eu sentei com a minha mãe, vamos lá, mãe, olha, eu sei, a empresa está devendo, está difícil, mas você paga as contas todo mês, não paga? Ah, com certeza, olha, essa não pode faltar. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, mesmo a empresa devendo, quantos a gente tira por mês?
15 mil reais, é isso que a família gasta, é condomínio, é escola, não dá para viver sem isso? Então tá bom. Então vamos colocar 15 mil reais todos os meses como Prolabore, na pessoa física do sócio, do André. A gente abre uma conta para ele, aquela é a conta dele, que a gente vai gerenciar a conta da casa. Então todos os meses, chovendo, fazendo sol, caindo pedra, a gente pega aqueles 15 mil reais, põe na conta do André e aquela é a conta da casa. Aí a gente começou esse processo de separação. A gente conseguiu gerir as duas coisas separadamente. Então, a empresa podia estar devendo 30 mil numa conta, mas tudo bem, olha, sem isso não dá, então fica devendo 45, passa para o sócio. E eu acho que isso é importante, pelo menos foi para a gente, num processo de tranquilidade. Por quê? Porque a partir do momento que você entende que a empresa devendo, mesmo bastante, mesmo com muitos problemas, o sócio ele consegue ter uma qualidade de vida mínima, é importante. Porque se você se afundar em dívida, se eu tivesse parado a faculdade, se meu irmão não tivesse feito nenhum curso, se a gente tivesse estagnado, eu acho que a gente não estaria aqui para contar a história, né? Parar um processo no meio, inclusive eu tenho amigos, que vou até comentar, que ao contrário disso sofreram situações parecidas com a minha, e nem essa condição não tinham, não podiam mais crédito para nada. Vieram na Mauá, conversaram, pediram um financiamento, pediram uma prorrogação da dívida, e todos os casos que eu conheço são muito frutíferos. A Mauá nunca, não só a Mauá, mas acho que toda a instituição de ensino tem esse interesse de manter os alunos fiéis, né? Eu acho que não é por uma questão financeira momentânea que isso deixa de acontecer. E no meu caso foi fundamental manter isso, primordial. Imagina. Mais alguém? Pois não, Candeu. Essa é a pergunta que eu gosto de responder. Bom, meu tio abriu a empresa no mesmo ano, uma indústria de cosméticos, linda, maravilhosa, com milhões de reais no bolso, cheio de dinheiro, de equipamento, de tudo, né? Mas faltou a ele a coisa mais importante que a gente comentou aqui, conhecimento de trabalho. Ele abriu a empresa e cerca de 1 ano e meio depois ele faliu, fechou a empresa, abriu outra, fechou, e hoje ele tem o nome protestado, tem dívida com alguns imóveis que a gente conhece, mas continua indo nos clientes dizendo que a Mente vai quebrar. Ele se estende até hoje, ele processa a gente de várias maneiras, ele processou a gente, acho que 8 vezes, pedindo... O processo mais recente, ele pede uma coisa muito legal, ele saiu da empresa, né? E aí ele pede divisão de sociedade com apuração de haveres. Então é mais ou menos assim, eu saí da empresa, a empresa valia 1 milhão, cadê meu meio milhão? Ninguém me pagou. Então, assim, a gente ainda tem que se defender, contratar advogado, criar provas, voltar na época, arranjar testemunhas e ir em audiências para provar que a gente foi lesado naquela época e que a gente nunca pensou que a gente ia recuperar a empresa, que a gente ia aumentar o faturamento em 18 vezes e que meu tio Mala ia vir pedir a conta, ia falar, cadê minha parte? Então foi isso que aconteceu com meu tio e ele continua chateando a gente de vez em quando, mas a gente, como separou bem esse assunto, na família ele não tem mais nenhum contato há muitos anos e no mercado ele já é considerado um caso à parte, né? Ele vai lá, todo mundo ignora e felizmente a gente passa ao largo disso. Valeu. Edu, nós temos condições para mais uma pergunta, tá? Então, Edu. Isso. O que eu citei foi isso. Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que dentro do processo de crescimento, como eu disse para você, o primeiro foi o job rotation. Então, eu cheguei na empresa, muito bem, como é que é shampoo, o que é cosméticos, onde é que eu estou? Então, eu fui carregar a caixa, fui mexer em estoque, fui envasar produto. Bom, envasar produto dá trabalho, é difícil. A gente tem uma linha que puxa pelo menos 50 peças por minuto. Então, no final do dia, dói a mão, dói a cabeça, dói tudo. Depois disso, eu fui trabalhar no almoxerifado, depois fui trabalhar em vendas, e aí, eu acho que eu acabei passando, mas o primeiro cargo que eu tive foi analista de custos. E ele foi um cargo meio diferente, por quê? Porque ele não existia na empresa.
Então, o que eu fiz? Sentei lá, abri um computador, né, o mais velhinho que tinha, para não comprar nada novo, e comecei a fazer um trabalho de análise de custos. Então, eu fiz o custo da curva A da empresa, fiz os 30 produtos que mais vendiam, gerei um caixa ali no momento, ou seja, isso feito um custo, reavaliado os produtos, em 3 meses trouxe um resultado financeiro para a empresa, e aí eu estruturei o departamento de custos, ou seja, falei, tá bom, eu fiz custos, legal, vou ficar em custos aqui durante 6 anos? Não, não vou ajudar a empresa aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer uma pessoa de fora, um especialista em custos, vou alinhar todos os parâmetros com ele, vou criar uma agenda de trabalho, vou criar uma fórmula de renovação de custos, estabelecido isso. Isso demorou uns 6 meses. Feito isso, aí eu falei, bom, o departamento de custos está andando sozinho, vou dar um passo atrás, vou olhar o que a empresa está precisando agora. Como é que a empresa está trabalhando? A empresa está assim e assim. Ah, então tá bom, então agora eu vou mexer nas políticas de vendas. E nesse caso eu não entrei particularmente, chamei meu irmão, que era o rapaz responsável, o gerente responsável por vendas. Olha, vamos estabelecer uma política, como área financeira a gente precisa fazer isso. E assim, 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 estabeleceu-se uma política, mais 2 meses. E aí eu fui tocando em alguns projetos que realmente iam alavancar a empresa. E a questão do gerente financeiro veio também da profissionalização. Vou explicar esse caso rapidinho. Nós contratamos um gerente financeiro de mercado, um rapaz chamado Gerson, já com seus 40 anos, 37 anos, bastante experiente, e que começou a gerir a dívida da empresa, começou a alavancar, pegar dinheiro de um banco, passar para cá, realmente fazer a gestão disso. Esse gestor ficou lá com a gente um ano e meio, e nesse momento ele se relacionou, teve um caso amoroso com uma funcionária dele, de contas a pagar, né? A empresa não tinha uma política escrita falando assim, quem tem cargo de confiança e quem paga não pode se relacionar. Não, não tinha. Mas tá bom, mas não é porque não tem que pode, né? Obviamente. E aí o que a gente fez? Chamou esse gestor, conversou com ele, agradeceu muito o trabalho dele e a gente demitiu ele para ter uma empresa isenta. E aí o cargo de gerente financeiro ficou vago. Muito bem. Ficou vago, a empresa estava com dívida, o mercado não estava pagando barato, e aí ficou 1 mês, ficou 2 meses. Aí no 3º mês, meu irmão olhou e falou, bom, o gerente financeiro não está fazendo falta. Quem é que está fazendo as coisas da área financeira? E aí quando ele olhou, estava eu lá tampando o buraco do gerente financeiro. E aí nesse momento ele falou, não, ótimo, maravilha. Economizamos um salário, bem-vindo à empresa. Então foi assim que eu ascendi a gerente financeiro. E aí depois também continuei e depois coloquei um bom gerente financeiro no meu lugar. E também expandi a equipe, contratei pessoas excelentes de tecnologia, contratei pessoas boas de controles internos, para poder estruturar a área financeira como um todo dentro da empresa, que eu acho que esse era o papel que eu podia prestar à empresa com maior valor. É colocar as pessoas certas no lugar certo, né? Eu, por exemplo, como gerente de vendas de shampoo, provavelmente não seria um bom garoto propaganda, por razões óbvias. Não sei se vocês conseguem evidenciar por quê, tá? Bom, eu espero, sinceramente, poder estar olhando para vários outros Felipes aqui, tá certo? O nosso trabalho à frente do curso de administração é exatamente para poder formar novos Felipes e ter a satisfação de poder recebê-los da mesma maneira que nós estamos recebendo o Felipe hoje. Felipe, queria te agradecer muitíssimo. Obrigado, não só a tua presença como ex-aluno, mas como empresário. Essa é a grande felicidade que nós temos hoje. Dizer que as portas estão sempre abertas para você e quando você quiser, tá certo? Vai ser sempre um prazer te receber. Obrigado, professor. E também gostaria de mencionar que não só eu tive sucesso, felizmente, mas todos os alunos que eu conheço da nossa classe, muitos deles já tinham empresa à época ou estavam num processo sucessório. E muitos deles hoje estão muito bem sucedidos no mercado, tenho o prazer de vê-los sempre, e eu acho que a Mauá foi uma base fundamental para que a gente pudesse fortalecer isso. Obrigado.